primeiro versículo, que é que o Senhor, eu vou ler, né? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ontem, na casa dos meus avós, a gente estava lá, e eu contei uma história que ela exemplifica a justificação, porque a gente lê sobre justificação, a gente escuta muito sobre justificação, mas a gente às vezes não entende o que é justificação. O que é você ser justo? O que torna a gente justo? Quando a gente lê a lei do Senhor, a gente lê os 10 mandamentos, a gente é automaticamente condenado, porque a lei nos condena. A lei nos torna indignos, nos torna impuros, nos torna pecadores, nos torna errados, de todas as coisas que de ruim. Essa lei, ela revela quem somos diante de Deus, porque a lei do Senhor, ela é perfeita, a lei do Senhor refrigera a alma, a lei do Senhor é santa. Então, para entender um pouquinho de justificação, vou contar uma história para a gente entender a aplicação dela. Lá nas montanhas, lá na Europa, que a gente não tem criação de ovelha, mas onde tem criação de ovelhas nas montanhas, quando as ovelhas elas têm bebês, as ovelhas lá, e todas as ovelhas procriam, né? A maioria, as fêmeas lá estão em época de procriar, e elas vão lá e começam a procriar. Mas, como ocorre, alguns bebês morrem e algumas mães morrem. Quando as mães morrem, os bebês ficam sem mãe onde amamentar. E quando os bebês morrem, as mães ficam sem bebês para amamentar. E aí alguém teve uma ideia, fez por que a gente não cruza essas mães com esses bebês para que o bebê tenha alimento e a mãe consiga prover o alimento para algum bebê, para alguma ovelha bebê. Só que a ovelha tem uma característica muito especial. Antes dela amamentar, antes que ela permita que o bebê, que a ovelha, venha e amamente nela, ela cheira. Ela cheira o pelo, né, a pelagem da ovelha. E se não for o filho dela, ela reconhece o cheiro, ela não deixa o bezerro amamentar nela. E aí, esses homens lá, eles tiveram a ideia, os pastores de ovelha tiveram uma ideia das ovelhas que já estavam mortas, eles tiraram o pelo e jogaram sobre as ovelhas que estavam vivas e que não tinham mais mãe, as mães tinham morrido durante o parto. E aí, quando as mães iam cheirar as ovelhas, elas não sentiam que era cheiro de outra ovelha, era o cheiro dos filhos dela. Então, ela deixava amamentar, por causa da pele que cobria essas ovelhas bebês. O que é que essa história tem a ver com a gente? Quando Jesus Cristo morre, ele nos purifica com o sangue dele, e o sangue dele nos lava de todo pecado. Quando Deus olha para a gente, ele não vê a gente, ele não vê o nosso pecado, ele vê o sangue de Jesus Cristo. Isso é justificação. Jesus Cristo, ele nos cobre, ele vem e fica na nossa frente. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais nós, a pele da ovelha, tinha que ser outra ovelha. Nós temos que ser cópias de Jesus Cristo, devemos ser como ele, andar como ele, procurar ser como ele viveu. Mas isso é justificação. Deus, ele não olha mais para nós e ver-nos pecadores, ele olha para a gente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz, eu morri por ele, eu cobri com meu sangue, e agora, por causa de Jesus Cristo, nós somos dignos e justos, justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Vamos lá ler os 10 mandamentos, todo mundo junto, lendo em alto e bom som. Deixa eu só minimizar aqui. Vamos embora. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Os 10, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, tá? E o segundo, eu esqueci de atualizar, mas é o terceiro mandamento, não o segundo. Deixa eu, só rapidinho. Aqui, corrigir. Terceiro mandamento. O que é que ele fala? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que é que esse mandamento revela para a gente? Ele é um versículo, um mandamento que a gente pode ter uma interpretação errônea. A gente achar que é pecado dizer meu Deus do céu, clamar o nome do Senhor durante o nosso dia, ou simplesmente falar meu Deus, ou a gente, expressões que a gente usa, a gente acha que o pecado está nisso, em ficar usando o nome do Senhor repetidas vezes, ou em vão, como a gente lê e pensa que é essa interpretação. Mas não é isso. O versículo ele é muito mais profundo, ele fala muito mais sobre o que é tomar o nome do Senhor em vão. Por que tomar o nome do Senhor em vão, ou falar o nome do Senhor em vão é pecado? O que é que isso representa? A gente vai dar uma lidinha, uma passeada, para entender mais ou menos o que é que isso representa, tá? É importante a gente saber que o nome do Senhor, o nome de Deus, é um nome especial. Deus, ele se revelou de uma forma incrível através da palavra dele, das escrituras dele. O nome revela quem é Deus, quem ele é. Eu botei aqui um texto, a manifestação do nome de Javé ou Yavé foi real e objetiva, mas ainda não plena e ideal. A plenitude do conhecimento experiencial e relacional de Deus realizou-se na santíssima figura de Jesus Cristo, que pôde afirmar: quem vê a mim, vê ao Pai. A gente vai entender que Deus ele começou a se revelar lá no Velho Testamento, mas o fechamento, a revelação total só foi quando Jesus Cristo ele veio ao mundo e se mostrou. Por quê? Porque lá no Velho Testamento as pessoas elas não tinham a revelação da Santíssima Trindade, que Jesus viria ao mundo. Eles sabiam que vinha o Messias, mas ele não sabia como é que ia ser. Desde Gênesis era esperado que viesse o filho da mulher que esmagasse a cabeça da serpente, mas eles não tinham ideia de quem era ou de que seria o próprio Deus encarnado. Eles só sabiam que seria alguém poderoso, como falou lá em Gênesis. Mas Jesus Cristo, ele foi e revelou-se a gente teve uma plenitude e uma amplitude de quem Deus é. Só um detalhe, o nome Yahvé é um hebreu, ele é um tetagrama. A gente traduziu como Javé ou Yahvé, mas esse nome foi perdido. Os judeus eles levavam tão a sério esse mandamento de não falar o nome do Senhor Deus em vão, que eles nem pronunciavam o nome de Deus. Tetagramas são 4 consoantes. Na linguagem hebraica não usam-se vogais, hoje que botam pontinhos, se eu não me engano é isso, para representar as vogais, mas se perdeu quais eram as vogais que representavam, que estavam lá no tetagrama, e a gente não sabe mais a pronúncia de como é o nome de Deus, de tão a sério que eles levavam esse mandamento e nem falavam o nome do Senhor Deus, tá? A gente vai vir logo para essa parte, depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Quais são as exigências e quais são as proibições desse mandamento?
A exigência é que o nome de Deus, os títulos, atributos, ordenanças, a palavra, sacramento, que é o batismo, a santa ceia, as ordenanças do Senhor, a oração, os juramentos, tudo que eu fizer em nome do Senhor, sejam santa e reverentemente usadas em nossos pensamentos, meditações, palavras, se eu escrever. O que é que isso diz? Que tudo que eu fizer o nome do Senhor Deus, o nome de Deus, tem que ser da forma que Ele quer que seja. Não é brincadeira, não é tirando onda, não é fazendo palhaçada, não. É com santa reverência, como o Senhor Ele exige na palavra dele. E é para a glória do nome dele. A gente tem que lembrar sempre disso, que o nome do Senhor ele tem que ser glorificado em tudo que nós fizermos. E qual é o pecado? Sempre as duas faces do mandamento. Ele exige que eu use o nome dele como ele quer que o nome dele seja utilizado. E qual é a proibição? Eu não devo usar o nome do Senhor da forma que eu acho que deve ser, em vão ou irreverentemente, ou profanando o nome dele, ou sei lá, xingando Deus. Isso tudo é pecado. Nós que somos cristãos é pouco provável que vamos xingar o nome do Senhor Deus. Mas ver outras pessoas xingando Deus ou xingando Jesus Cristo e a gente aceitar e a gente continuar naquela roda, a gente também está quebrando esse mandamento. A gente deixar com que as pessoas profanem o nome do Senhor Deus e ficar bem com essa profanação. Então, porque a gente aceita, a partir do momento que a gente está numa roda e as pessoas começam a profanar o nome do Senhor Deus, e a gente fica bem com aquilo e tipo, não se incomoda, a gente também está em pecado, porque nós deveríamos ser e utilizar o nome do Senhor Deus assim como ele exige, com santa reverência para a glória do nome dele, tá? O que eu falei, esse símbolo aqui, ó, é um símbolo, na verdade, é uma palavra hebraica, um tetagrama, e ela representa, a gente traduziu hoje como Yahvé. A gente não sabe como é a pronúncia, porque os judeus não pronunciavam, então perdeu a pronúncia desse nome. A gente não sabe. Mas o que é interessante para a gente? Lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor vai se revelar a Moisés, Moisés chega e a sarça ardente, esse é a história da sarça ardente, e um anjo chega lá e chama a atenção de Moisés, e Moisés vai ver o que é que está acontecendo na sarça. E aí, quando ele se vira para sair, o Senhor faz Moisés, chama ele. E aí ele vai se aproximar da sarça. Ele faz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E aí começa o diálogo, o Senhor se apresentando a Moisés. E o Deus, ele se apresenta primeiro como: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele vai se apresentar a Moisés como um Deus de aliança, um Deus da aliança, um Deus de relacionamento. A forma que Deus primeiro ele se mostra para a gente também, e para Moisés, é dizendo: olha, eu sou um Deus que quero me relacionar contigo. Apesar de meu nome ser santo, apesar de eu estar muito acima de você, no sentido de que eu sou suficiente, a gente vai ver essa segunda, apesar de que ser quem eu sou, eu quero ter um relacionamento com você. Você não merece, claramente, mas eu quero ter um relacionamento com você. E aí é o que Deus se apresenta lá em Êxodo capítulo 3, 6. E Moisés começa a inventar desculpa, né? Que Deus ele vai dizer que quer libertar o povo do Egito, derrotar Faraó para libertar o povo do Egito, porque ele tem visto o sofrimento do povo dele, do povo israelita, o povo escolhido. E Moisés começou a inventar desculpa. Tem uma hora que Moisés chega e faz: qual é o teu nome? Como eu vou te chamar? E então o Senhor ele vai e chega para Moisés. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for filho de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Gente, eu sou. Sabe quando uma pessoa, a gente acha uma pessoa até, não misericórdia, não referenciando isso, mas alguém dizer assim: eu consigo, eu posso, sabe? Você faz, eu consigo fazer isso. Você faz, se a pessoa está se achando e no final ela se descobre que precisa de ajuda. Deus, ele não é assim. Ele fala: eu sou o que sou, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Eu sou suficiente em mim mesmo e eu sou completo. E é isso que em Deus se revela. Não é da forma metida, não, é porque ele realmente ele pode fazer. O Senhor, ele pode porque ele tem todo o poder, ele é o Deus Todo-Poderoso, então ele se revela completamente suficiente. Ele é suficiente para ele mesmo. Mas apesar disso, de ele ser suficiente, ele quer ter um relacionamento com a gente.
Isso faz a gente estremecer diante desse Deus, dizendo: Senhor, quem sou eu para tu me amar, para tu me escolher, para tu me salvar? Quem sou eu diante desse Deus tão poderoso? E é lendo as escrituras, é lendo a palavra que a gente vai conhecendo esse Deus. E quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se descobre pequeno, pecador, mais a gente descobre quem ele é, o poder que ele tem, que ele não precisava da gente. Isso faz com que a gente tenha um coração mais grato. O pastor falou hoje sobre gratidão, e a gente tem que ter um coração grato. A vida grata, como ele falou. Não é. Claro que a gente fala, vai orar de Senhor, eu te agradeço. Mas tem algo melhor do que ter uma vida obediente ao Senhor, para revelar a gratidão. A nossa vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de obediência aos 10 mandamentos, à lei do Senhor, à Bíblia. A gente tem que observar a Bíblia e cumprir o que a palavra requer de nós. Sermos obedientes a Deus vai demonstrar a gratidão que nós temos, porque o Senhor, ele é suficiente, e mesmo assim, ele quis ter um relacionamento com a gente. Mesmo assim, ele se revelou, dizendo: olha, Moisés, eu sou o que sou. Eu não preciso de vocês, mas eu quero ter um relacionamento com vocês. Isso faz com que a gente reveja quem nós somos, ou quem achamos que nós somos, porque o Senhor, ele sabe o tempo todo quem nós somos, e reveja e aprenda quem o Senhor é, que não é um Deus qualquer, não é um Deus com D minúsculo. Até fui pesquisar sobre isso, porque a gente escreve Deus com D maiúsculo. O Senhor, ele é só Deus Todo-Poderoso, que a gente escreve com Deus maiúsculo. Os deuses dos cristãos. Qualquer outro deus que a gente vai escrever, sei lá, os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos, a gente escreve sempre com letra minúscula. Só o Senhor Todo-Poderoso, ele se escreve com letra maiúscula, porque ele é suficiente, é o nome próprio, ele é o Deus, o único Deus. E aí, a gente vai ficar pensando, mas durante meu dia prático, como é que eu quebro esse terceiro mandamento? Eu já aprendi agora que não é apenas ficar falando o nome do Senhor. E às vezes, durante o dia, a gente precisa mesmo clamar o nome do Senhor. Tem situações que a gente fala: meu Deus do céu, e é realmente clamando o nome do Senhor, pedindo que o Senhor interfira e faça alguma coisa, e isso não é falar o nome do Senhor Deus em vão. Mas como é que eu quebro, então, esse terceiro mandamento? Porque a gente vai descobrir que a gente quebra também o mandamento terceiro durante o nosso dia. Primeiro é usar o nome de Deus com irreverência. É você fazer as coisas para Deus, ou você fazer as coisas em nome de Deus e de qualquer forma. Se você se propõe a fazer as coisas para Deus, de qualquer forma, você está quebrando o terceiro mandamento. E é muito interessante isso, porque a gente vai descobrir que quando a gente peca, a gente quebra o terceiro mandamento, qualquer pecado. Por quê? Como assim? Porque eu sou cristão. Eu, sendo cristão, eu já levo o nome de Jesus Cristo comigo. Se eu me apresento como cristão na sociedade, eu chego para a sociedade e faço: eu sou cristão. A sociedade, ela espera já uma conduta minha. Quando eu digo que eu sou cristão, as pessoas já chegam e fazem: tá, tu tem que agir assim, 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 assim. Claro que muitas coisas que a sociedade acha não é de acordo com a Bíblia, não é o que está escrito na Bíblia, e o que não está escrito na Bíblia, enfim, a gente tem que ensinar para eles: dizer: olha, não é assim, não é porque tu acha que isso é pecado que isso é pecado. O pecado é o que diz na Bíblia. Mas a sociedade já espera uma moral, a sociedade espera que eu seja ético, que eu seja moralmente correto, que eu seja uma pessoa que não mente, que seja uma pessoa que cumpre a minha palavra. E toda vez que eu ajo de uma maneira não cristã, eu estou quebrando o terceiro mandamento, porque eu estou carregando o nome do Senhor Deus. Eu digo que eu faço: sou cristão. Olha, tu tem que olhar para mim e ver Jesus Cristo. Se a pessoa não vê Jesus Cristo em mim, eu estou quebrando o terceiro mandamento. Professar o nome do Senhor e não viver de acordo com a profissão. Profissão no sentido de professar, tá? Eu digo que eu sou cristão, mas eu não vivo de acordo com isso, quebrando o terceiro mandamento. Quando eu adoro o Senhor, mas a minha adoração não é do coração, não é em espírito e em verdade, como Deus exige lá. E Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Toda vez que eu adoro ao Senhor, apenas de palavras, apenas tá só aqui, ó, a adoração ela vem só da boca. Eu não uso o meu ser completo para adorar ao Senhor. Eu quebro o terceiro mandamento. Ou usar erroneamente a palavra do Senhor.
Lembrando que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para instrução na justiça. Toda vez que eu uso a palavra do Senhor erroneamente, a palavra do Senhor, a gente sempre fala assim, a palavra é do Senhor, é dele, é ele. Toda vez que a gente usa essa palavra erroneamente, a gente está descumprindo ou quebrando o terceiro mandamento. E também, ou descumprir as nossas promessas, porque eu carrego o nome de Cristo em mim. Então, se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. E é interessante esse quarto tópico, descumprir promessas, principalmente para pais. Os pais ou mais velhos que têm relacionamento com crianças. Gente, se vocês prometem alguma coisa às crianças, ou prometem algumas coisas a qualquer pessoa, mas prometer às crianças é mais fácil a gente prometer. Tinha uma coisa que me pegava muito. Sabe o que é quando o pai tem mania de falar? Agora mais não, mas assim, ia para o shopping e a criança ficava perreando: mãe, mãe, compra isso para mim, pai, compra isso para mim. E o pai falava: na volta a gente compra. Comprava na volta? Não comprava. Dava um balão, dava um fingido, fazia demência e aí não comprava o que tinha prometido para o filho. A palavra da gente tem que ser uma palavra que a gente tem que cumprir o que a gente fala. Se você diz que vai castigar a criança porque ela vai fazer tal coisa, cumpra a sua promessa. Se você vai dar à criança tal coisa, cumpra a sua promessa. Porque desde pequenininho, a criança precisa saber que a palavra de crente é uma palavra que a gente tem que cumprir. É uma palavra que vale. Sabe quando as pessoas falam, tua palavra não vale nada? Não, a palavra de crente tem que valer. O que eu falo que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Seja para repreensão, seja para dar algum presente. Cumpram as suas palavras, cumpram as suas promessas. Você disse que ia para tal canto, vá para tal canto. Claro que existem imprevistos, mas se você prometeu, se você se comprometeu, cumpra, porque é o nome da gente, não é o nome da gente, é o nome de Cristo que você está dizendo que não vale nada. A gente, como cristão, deve cumprir as nossas palavras. E o último é falar sem cuidado pela honra divina. A gente sempre vai falar as coisas, a gente lembrar de, quando falar as coisas, falar as coisas com sabedoria. Tem muita gente que quando alguém está doente ou está precisando de uma oração, faz, olha, eu vou orar e Deus vai resolver. Gente, a gente não sabe como Deus vai resolver. A gente não sabe a forma que Deus vai fazer. E a gente prometer às pessoas ou falar alguma coisa às pessoas pelo nome de Deus, que Deus não disse, isso é pecado. Então a gente precisa ter cuidado o que a gente fala em nome do Senhor, ou dizendo que é a boca do profeta. Tenham cuidado, isso é quebra do terceiro mandamento. Nós devemos falar o nome do Senhor, falar aquilo apenas o que o Senhor disse. Não o que a gente está sentindo, não o que eu estou achando, não. É o que o Senhor disse. A palavra dele é o que vale. E aí, tem mais um detalhe nesse nome, que é não falar o nome do Senhor Deus em vão, mas a gente tem que usar o nome do Senhor Jesus como ele nos deu a autoridade para falar o nome dele. O Senhor Jesus, a gente esquece, vai lembrar muito assim, o nome do Senhor Deus em vão, não posso falar o nome do Senhor Deus em vão, mas a gente esquece da autoridade que o nome do Senhor Jesus tem. E nós devemos, como cristãos, usar a autoridade no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Tem um texto lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre, Paulo, e Paulo, meu Deus, acho que não é Efésios, não, acho que é Atos. Deixa eu só ver. Só um minutinho. Atos capítulo 19, porque eu não estava com Efésios 6. Atos capítulo 19. E aí, fala até que Deus fazia milagres por meio de Paulo e expulsavam demônios. E chegaram 2 homens e quiseram expulsar demônios em nome do Deus de Paulo. E aí o demônio brincou com a cara deles e fez, eu sei quem é Paulo, sei quem é o Deus dele, mas quem vocês estão falando, não sei quem é. Porque o Senhor deu autoridade para os filhos dele usarem o nome dele. E nós devemos usar a autoridade no nome do Senhor.
tem lá em Romanos, capítulo 10, 13 e 15, fala sobre o nome do Senhor Jesus, mas o mais forte é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só através do nome de Jesus Cristo nós seremos salvos. Só que esse versículo ele deixa uma responsabilidade muito grande para a gente, porque a gente sabe que nós somos salvos. Nós sabemos que somos salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que se com a boca confessarmos e com o coração crermos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Nós sabemos que através de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação. Só que lá em Romanos ele deixa uma responsabilidade maior para a gente. Como, pois, invocarão aquele a quem não crer? E como crerão naqueles de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam coisas boas. A gente tem a responsabilidade de anunciar o nome de Jesus Cristo. É um nome poderoso, é o nome mais poderoso. O nome do Senhor Jesus é tão poderoso. Na verdade, o nome de Jesus é poderoso porque Jesus é poderoso, tá? É a autoridade dele que carrega, o nome dele carrega a autoridade dele. Quando a gente clama o nome do Senhor Jesus, você tá fazendo, pode clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, vem cá, porque eu não consigo mais não. O nome dele carrega a autoridade que ele tem. Quando você fala em Jesus, todo poder, toda autoridade que foi dada a ele nos céus e na terra, que não foram dadas a anjos, foi dada a ele, é revelado naquele momento. E ao Senhor, quando eles estavam. Só. Falando comigo. Isso, quando eles estavam lá no. Obrigada, mandaram aqui, ó. Filipenses 2:9. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra. Filipenses 2:9. O nome do Senhor Jesus é o nome tão poderoso, porque carrega a autoridade dele, que quando Lázaro estava morto, a voz dele, ele só chamou Lázaro. Gente, é uma voz que os mortos escutam. Mortos não têm mais vida, não. Mas os mortos ouvem a voz do Senhor Jesus. Porque a voz dele, o poder, o nome dele não está restrito a esse mundo terreno, não está restrito aos céus, não. O nome dele é um nome poderoso em todo lugar. Por isso que demônios se prostram e são expulsos em nome do Senhor Jesus. Por isso que vidas se rendem ao poder do nome do Senhor Jesus. Por isso que mortos são ressuscitados em nome do Senhor Jesus. Por isso que pessoas são curadas em nome do Senhor Jesus. E esse mandamento, ele fala que a gente não pode usar o nome do Senhor em vão. Mas a gente tem que usar o nome do Senhor toda vez que for necessário. Todas as vezes que a gente achar que não tem mais jeito, a gente tem que clamar o nome do Senhor Jesus, porque é o nome dele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, toda vez que você lembrar que não posso usar o nome do Senhor Deus em vão, a gente tem que lembrar que eu tenho que usar todas as vezes que eu precisar do nome do Senhor Jesus, eu tenho que clamar o nome do Senhor Jesus, porque toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, no nome dele. E ele nos deu a autoridade, o nome dele é: vão em meu nome. Nós, como cristãos, carregamos a identidade do Senhor Jesus. Sabe quando na escola, acho que agora não mais, né? Mas a gente queria sair mais cedo e a diretora dava um passe, escrevia um bilhete, dizia, ó, tá autorizado por mim e assinava lá embaixo. E com aquele bilhete da diretora a gente conseguia sair mais cedo da escola, ou os pais mandavam um bilhete, olha, hoje meu filho vai precisar mais sair mais cedo, tem médico. Os pais assinavam e davam lá, a gente conseguia sair na escola. A gente tem esse passe com o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deu esse passe pra gente, olha, podem andar, vocês têm um meu nome aí, tem um passe livre aí com o meu nome, um passaporte com o meu nome escrito. Por onde vocês forem, levem o nome do Senhor Jesus, preguem o nome do Senhor Jesus, usem a autoridade do nome do Senhor Jesus, porque é esse nome que é todo poderoso, que pode fazer milagres, que pode fazer o inimaginável, que ressuscita mortos, que salva vidas. Mas eles precisam conhecer Jesus Cristo. A gente precisa saber quem Deus é. Deus, a revelação. Por isso que o cristão precisa ler a Bíblia, porque a revelação de Deus, quem Deus é, está na escritura inteira. Desde Gênesis, começa lá a revelação do Senhor e vai findar só em Apocalipse. A gente precisa saber de tudo que o Senhor revelou para a gente. Então, leiam a Escritura. Não escolham, eu gosto de ler tal texto. Não, a Escritura ela é toda inspirada por Deus. Eu preciso saber quem Jesus é, eu preciso saber o Deus Pai, eu preciso ver a obra do Espírito Santo.
Eu preciso entender, crer quem Jesus é, quem Deus Pai é, a Trindade revelada e usar o nome do Senhor Jesus da forma que Ele disse para usar, que é com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Não de qualquer forma, não com reverência, não brincando, não falando coisas vãs, mas honrando minha palavra, pregando o nome do Senhor Jesus, clamando o nome do Senhor Jesus quando for necessário, fazendo as coisas que o Senhor Jesus mandou eu fazer, pregar a palavra, expulsar demônios, curar enfermos, fazendo que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que é o fim principal de todo homem. Nós fomos criados, fomos gerados, escolhidos antes da fundação do mundo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Gente, isso faz com que eu olhe para mim e me veja pequenininha, desse tamanho assim, ó, insignificante. Senhor gigantesco. Eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, porque tu me escolheu. Obrigada, Senhor, porque tu me amou, mesmo sem eu merecer. Tu me justificou, tu me tornou justa, tu me comprastes, tu me fez ser tua filha. Obrigada, Senhor, por teu grande amor que tu dispensaste sobre mim sem eu merecer nada. E por causa disso, meu coração fica tão grato, tão maravilhado, abobalhado com o que o Senhor fez comigo, que nós devemos correr para cumprir os 10 mandamentos. Devemos correr para ser santos e irrepreensíveis, para a gente chegar lá e se encontrar com o nosso Deus lá no céu, para Ele, quando vier buscar a sua igreja, nós estejamos lá, juntos, adorando ao Senhor e cumprindo o propósito para que nós fomos criados. Amém? Pastor, eu tenho 4 minutos, acho que só oração final e para a gente finalizar.